Hoje em dia ficou praticamente impossível você abrir qualquer rede social sem se deparar com alguma imagem ou vídeo gerado por IA. É possível ver por aí anúncios de pessoas vendendo cursos ou produtos envolvendo IA, inclusive revisão de texto por centenas de reais por algo que você poderia fazer sozinho de graça no ChatGPT, se é pra fazer errado, tá ligado? Só que se essa tecnologia parece tão incrível ao ponto de gerar imagens e textos totalmente do zero, por que é que as pessoas odeiam tanto esse tipo de tecnologia? Sobretudo artistas. Alguns autores e mangakas famosos já vieram a público expressar o seu descontentamento com as inteligências artificiais, incluindo Hirohiko Araki, o autor de JoJo Bizarre Adventure. Segundo ele, a violação de direitos autorais por IA também é um vilão que nós, artistas de mangá, devemos enfrentar. E desde então, a autora de Gachakuta também veio a público, os dubladores aqui do Brasil chegaram a criar um movimento chamado Dublagem Viva para manter a dublagem totalmente sobre o controle de profissionais humanos e não por softwares de IA. Até mesmo grandes franquias e produtoras como Call of Duty e o Marvel Studios chegaram a receber muitas e muitas críticas por estarem usando conteúdo gerado por IA, inclusive demitindo dubladores, funcionários e substituindo eles por inteligência artificial. Esse vídeo vai servir muito mais como um podcast, então nem liga muito pro que estiver aparecendo aí na tela, eu só vou vir aqui e dar a minha opinião enquanto artista e pessoa que trabalha dentro do meio artístico já há um bom tempo a respeito do que eu penso sobre a inteligência artificial e sobre a obra de arte nos dias de hoje. Então eu já conto com o seu like, com a sua inscrição, com você ativando o sininho, hypando o vídeo, enfim, fazendo as milhões de coisas de engajamento que existem no YouTube. Eu poderia passar horas aqui nesse vídeo tentando explicar como uma IA funciona, mas para isso definitivamente existem pessoas mais qualificadas e capacitadas do que eu. O fato é que a grande rixa dos artistas contra as IAs surgiu a partir do momento que eles perceberam que esses sistemas eram alimentados com obras de outros artistas sem o consentimento desses. A OpenAI, por exemplo, não bateu lá na porta do estúdio Ghibli e perguntou pro Miyazaki se eles podiam usar o estilo de traço dele, mas mesmo assim, se você paga uma assinatura do ChatGPT, ele podia fazer uma ilustração usando os traços do estúdio Ghibli, além, é claro, dos investidores jorrarem dinheiro para o desenvolvimento dessa tecnologia, mas o próprio estúdio Ghibli não receber nenhum centavo por nenhuma dessas formas de renda que existe dentro da OpenAI. E o ponto não é só os direitos autorais de um estúdio de animação, que já virou até uma discussão do passado, mas inclusive a violação do direito autoral de artistas menores, independentes, que podem ter as suas obras expostas sem serem consultados. A inteligência artificial não apenas replica estilos de ilustradores, escritores, roteiristas, mas também usa todo esse material como matéria-prima para o seu desenvolvimento e para o seu aperfeiçoamento. Foi a primeira vez na história, talvez, que a obra de arte ganhou uma espécie de valor novo, que não apenas como algo feito para transmitir sentimentos, emoções e uma mensagem de um autor para um público, mas agora como uma matéria-prima para o desenvolvimento de um outro produto que também tem como objetivo gerar lucro. E as IAs não têm a mesma capacidade humana de raciocínio, elas não funcionam apenas observando traços e estilos e tendo o objetivo de criar o seu próprio estilo e com isso passar a sua visão artística para o mundo. Ela não é um artista humano em treinamento para depois se tornar alguém autoral e nem uma pessoa estudando profundamente os traços de outro artista para fazer, com seu próprio trabalho e esforço, uma homenagem em formato de fanart. O que acontece na prática é que hoje as IAs podem simplesmente copiar o estilo de outros artistas desde que você escreva isso no prompt, mesmo que algumas inteligências artificiais já estejam tentando criar algumas regulações com isso, você ainda consegue dar uma burlada nela de qualquer forma. E nas palavras, de novo, do próprio Hirohiko Araki, o criador de JoJo, mesmo se tentarmos proteger nosso trabalho, essas falsificações estão se tornando tão precisas e sofisticadas que não é mais uma luta que um indivíduo pode vencer. Ter algum tipo de lei provavelmente seria a única maneira de regular isso. No entanto, como estamos lidando com um mundo de vigaristas, também há uma possibilidade muito real de que leis que os favoreçam apareçam antes que percebamos. Algumas
Várias pessoas costumam dizer que não adianta você lutar contra a inteligência artificial e que você estaria parecendo algum tipo de ludista ou alguém que odiava as máquinas lá naquele período da Revolução Industrial. Durante esse período, trabalhadores começaram a ser substituídos por máquinas, seja no campo ou nas cidades. Mas isso em si já é uma comparação falsa, visto que uma coisa é você aumentar a produtividade de insumos essenciais para a manutenção da vida humana, como roupas e comida, e outra é você automatizar e desumanizar um processo que é puramente social e subjetivo. A obra de arte não é só um produto enlatado que serve pra gente consumir e jogar fora. Existem obras milenárias que só sobreviveram ao tempo porque relatam a história de um povo, os costumes de um grupo e os valores de uma sociedade, mesmo que de forma mitológica e ficcional. Qualquer obra de arte, seja um anime, um filme, um livro, um quadro, só faz sentido quando feita por uma pessoa real, querendo despertar um sentimento ou passar uma mensagem para outras pessoas. Toda obra de arte é fruto do trabalho humano, foi feito por uma pessoa ou por um grupo de pessoas que estuda, se aperfeiçoa, revisa e despende o seu próprio tempo e a sua própria energia mental, às vezes até física, para criar uma obra. E é a partir daí que o valor da obra de arte e o nosso encantamento com esse tipo de material existe. Um problema que também pode ser levantado a respeito da inteligência artificial não é somente o fator de que elas copiam estilos de artistas famosos, mas é também um caso muito parecido com o que acontece com plágio ou com artistas que você descobre não serem os verdadeiros autores das suas obras. Existiu um caso nos anos 80 de dois cantores muito famosos que chamavam Milli Vanilli, que todo mundo adorava as músicas deles, e eles iam em shows e faziam apresentações ao vivo e tal, e um certo dia o playback deles enguiçou e eles foram basicamente expostos como uma farsa. Por mais que as pessoas admirassem eles como artistas e tal, como não eram eles quem realmente cantavam as próprias músicas, toda essa admiração foi por água abaixo, incluindo a carreira deles. E olha que naquela época, usar um playback só significava que você tinha outro ser humano trabalhando por trás de outras pessoas, ou o mesmo acontece com ghostwriter, enfim, com pessoas que usam um método de criação de uma obra de arte que não seja o próprio trabalho, mas diz que foi ela mesma quem fez. A partir do momento que você descobre que você foi enganado, o encanto com a obra de arte também se desfaz. Então, o uso da inteligência artificial não vai ser percebido só quando você tiver uma ilustração feita com uma pessoa de 6 dedos, ou com um texto escrito de maneira vazia e subjetivamente parecendo robótico, mas também quando você descobrir que alguém simplesmente foi lá, usou inteligência artificial para fazer um livro em 2 minutos e você comprou ele por 80, 100 reais, sendo feito de otário. Por mais que hoje em dia nós vivamos distantes dos artistas, essas obras só são criadas a partir do trabalho humano e se convertem em uma relação social, e é por isso que elas têm qualquer tipo de valor, seja simbólico ou seja monetário. A inteligência artificial não precisa acabar e nem ser banida, porque isso é um avanço em diversas áreas, sobretudo para setores em que é necessário uma organização e uma automação de alguns processos demorados e insalubres. Uma coisa é você delegar a parte ruim e cansativa de um trabalho para uma máquina, outra totalmente diferente é você delegar a parte divertida, a parte criativa e profundamente humana para uma máquina. Se hoje em dia a gente já fica puto com obras de arte que têm continuações infinitas e passam pelas mãos de vários roteiristas e criadores e elas vão aos poucos perdendo a própria identidade, vão se tornando só um fast food do mundo da arte, como Call of Duty, FIFA e as intermináveis sequências de filmes e séries da Marvel, imagine só no dia em que já for possível e totalmente normalizado que esses produtos estejam entupidos ou sejam gerados completamente por inteligência artificial. Na prática, isso seria uma redução dos custos comparados com funcionários e artistas reais, mas mesmo assim, esses produtos continuariam custando o olho da cara, e a gente já pode ver esse fenômeno acontecendo hoje em dia. Call of Duty Black Ops 6 sofreu muito com o problema de ter vendido vários pacotes de skin e cartões de visita por nada mais nada menos do que 100 reais, ou até lá fora por 20, 30 dólares, o que representa praticamente metade ou 1/3 do preço do jogo inteiro, simplesmente por um pacote de skins que foi gerado por IA. E uma geração podre, diga-se de passagem, que não passou nem por uma revisão humana simples, tá ligado? Tem pacote lá com um zumbi de 6 dedos, cara. Tem uns borrões de cenário que são absolutamente idiotas e qualquer pessoa poderia só revisar e refazer aquilo, tá ligado? Em 2 minutos. Mas mesmo assim,
a empresa resolveu jogar isso ali no mercadinho interno do jogo e cobrar R$100 por isso. E se o público deixasse, isso seria colocado que nem maluco. Diferente da Revolução Industrial, que ao longo prazo reconfigurou o mercado de trabalho e barateou o custo de diversos insumos essenciais, o uso indiscriminado das IAs pode representar um mero corte de custos e um aumento nos lucros dos grandes estúdios e produtoras. Então não, a IA não tem que acabar e nem ser destruída, mas sim regulamentada, já que o uso que elas podem ter em setores direcionados que realmente necessitem de um avanço e de uma qualificação técnica em alguns processos pode ser muito bom. Mas dentro do mundo da arte, quando a gente está falando de coisas que foram feitas para serem subjetivas e socialmente, então não, a inteligência artificial não tem que acabar e nem ser destruída, mas sim regulamentada e ter o seu uso direcionado para as áreas em que ela realmente pode ser um avanço e uma qualificação, e não na substituição de pessoas reais que simplesmente estão fazendo o seu trabalho. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa o seu like e ativa a porra do sininho, e não esquece de comentar o que é que você achou desse tipo de conteúdo.